Livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 20, fala que uma coisa aconteceu no dia do aniversário do faraó do Egito. Escute só. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. Amém? Eu vou ler de novo. Faraó do Egito está aniversariando, está dando um grande banquete a todos os seus servos. E no dia do aniversário do faraó aconteceu este fato. Vou reler. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. Você conhece a história de José, como ele foi traído pelos irmãos, comprado como escravo, contratado para trabalhar na casa de um egípcio rico, caluniado pela esposa daquele homem e encerrado na prisão. E ali ele vai ficar 2 anos aproximadamente, preso injustamente. E ele está esquecido dos irmãos, dos parentes, dos familiares. O pai, quando lembra dele, chora porque pensa que ele está morto. As pessoas que o conheceram no Egito ficaram com uma péssima impressão de José, comentam a respeito dele, dizendo: quem diria, hein? O moço parecia tão bom e era um estuprador, um violentador. E ele não tem amigos, ele se sente totalmente só, mas recebe aquela situação sem blasfemar. Ele pode estar esquecido do mundo e dos familiares e desprezado por todas as pessoas, mas mesmo ali dentro do cárcere, dentro da masmorra, ele tem algo que o conforta, que o consola e que lhe dá coragem para viver. Você vê isso aqui no capítulo 39, versículo 21 de Gênesis. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor, quer dizer, o maior carcereiro, o chefe da prisão. E o carcereiro-chefe, o carcereiro Mor, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Quer dizer, José, que é preso, acaba tendo a chave da prisão e cuida dos outros prisioneiros. E é interessante que mesmo na prisão, por causa da bênção de Deus que é sobre a vida de José, ele consegue prosperar mesmo no cárcere. O versículo 23 diz isso. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, isto é, estava com José, e tudo o que José fazia, o Senhor prosperava. Era uma bênção. Não tinha mais rebelião na cadeia, não tinha mais rivalidades, discórdias, não tinha mais levantes, não tinha mais tentativa de fugas. O cárcere estava em paz, e José se dava bem e era querido por todos os outros presos, porque ele tinha a bênção de Deus na sua vida. Mesmo na prisão, o que ele fazia prosperava, isto é, dava certo, era abençoado. Mas ele continuava no cárcere, continuava preso. Tenho certeza que José não blasfemava da situação, mas queria sair dali. Ele tinha um desejo de sair dali, de continuar a sua vida. Deus então vai trabalhar para que José acabe saindo dali. Deus vai trabalhar os fatos. O faraó era o homem mais importante do Egito, o rei do Egito, e Deus vai colocar no faraó uma suspeita terrível, de que o copeiro-chefe e também o padeiro-chefe estão conspirando contra a sua vida, tentando matá-lo envenenado, ou através
do vinho que o copeiro mor serve para o faraó, ou através do pão que o padeiro faz. E faraó, suspeitando de uma conspiração, manda lançar na prisão o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, até que tudo seja apurado. Mas Deus já estava trabalhando naquele fato. Não é por acaso que Deus está escolhendo o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E esses dois homens vão ser lançados na casa do cárcere, justamente onde José está preso. E eles vão ficar ainda muitos dias ali com José, antes que as coisas comecem a acontecer aos olhos de José, porque aos olhos de Deus as coisas já estão acontecendo. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe já estão na cadeia com José, foram ali pela vontade de Deus, mas mesmo assim, muitos dias vão se passar antes que José possa se dar conta de que Deus está naquele negócio. Aos olhos de José, Deus não está fazendo nada, mas as coisas já estão acontecendo. Porém José não percebe, e ainda assim Deus vai deixar José e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe conviverem na cadeia, fazendo amizade, travando o relacionamento, antes que José perceba que ali tem o dedo de Deus. O que eu quero mostrar para você agora? Que quando você anda na presença de Deus, ainda que você sofra reveses na tua vida, e derrotas e injustiças, como por exemplo, perder o emprego sem ter culpa, sofrer um rebaixamento sem merecer, passar por uma situação vergonhosa sem que você tivesse cooperado com ela, quando você sente que a tua vida é jogada no fundo do poço e você não teve culpa nenhuma, não cooperou com aquilo, ainda que você esteja no pó da terra, aparentemente derrotado e esquecido, abandonado, na verdade, Deus continua estendendo sobre a tua vida a sua benignidade. E quando a benignidade do Senhor está sobre você, você sente o conforto do Espírito Santo. Não dá vontade de reclamar, de blasfemar, de se revoltar, de achar ruim. A diferença para um homem de Deus e para uma mulher de Deus é que a pessoa consegue estar contente em qualquer situação, porque ela não depende de fatos externos para ser feliz. O ímpio, ele só consegue ser feliz se estiver morando num belo apartamento, numa bela casa, se estiver dirigindo um carro importado ou um carro zero. O ímpio só consegue ser feliz se ele ver ali o extrato bancário, muito dinheiro na conta, se ele ver que é famoso e as pessoas o bajulam. Então o rico pensa: eu sou feliz. Mas quando ele põe a cabeça no travesseiro, quando ele está sozinho no seu quarto, ele chora na sua miséria, porque ele não tem Deus, mas ele depende de coisas externas para se sentir feliz. Quando você é homem de Deus, é mulher de Deus, ainda que você esteja no fundo do poço, abandonado e esquecido, você não sente tristeza, nem mágoa, nem revolta, porque dentro de você está o Espírito Santo de Deus. A benignidade do Senhor é contigo. Você não sente falta de nada, você não lamenta coisa alguma, você espera com paciência no Senhor. E uma coisa interessante, igreja, é que Deus iniciou aquele processo de suspeita no coração do faraó para mandar encarcerar o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e eles vão parar na cadeia com José. Mas José ainda não se deu conta que aquilo tem a mão de Deus. José, ele não percebe isso, mas Deus já está trabalhando. Talvez você esteja aqui hoje pensando assim: eu estou pedindo algo a Deus já tem 2 anos, como José estava lá na cadeia há 2 anos.
Talvez você esteja pedindo que Deus faça algo na tua vida particular ou na tua vida espiritual, e você pede e você quer receber, só que você olha e não vê nada acontecer. Talvez você queira ser usado mais por Deus, e você tem clamado, tem jejuado, tem orado e tem pedido e tem falado: meu Deus, me usa mais nas tuas mãos. Aí você vai e não vê nada acontecer. Você olha, parece que nada está acontecendo. Aos teus olhos nada está acontecendo, mas eu te digo, na tua vida já tem o dedo de Deus, a mão do Todo-Poderoso está contigo. Aquilo que você está querendo que Deus te faça e que você ainda não viu, eu te digo, Ele já está fazendo, Ele já está operando. E olha o que Deus fez com aqueles 2 homens que foram presos. Deus faz os 2 terem na mesma noite um sonho muito parecido. Cada um vai sonhar, Deus vai colocar dentro de cada cabeça, enquanto eles dormem, um sonho parecido, mas com destinos diferentes. Veja comigo, versículo 5. Eu fico admirado com a capacidade do nosso Deus de criar as coisas e criar fatos e mudar situações. Os 2 presos, escute só, versículo 5: e ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite. Os 2 sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite. Que Deus fantástico que nós servimos! Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Aqueles 2 homens, enquanto dormiam, o padeiro tem um sonho, e o copeiro que está ali na mesma cela, ele tem outro sonho. Deus coloca dentro da cabeça de cada um, enquanto eles dormem, um sonho diferente, uma história diferente, uma visão diferente, muito parecida, mas com destinos desiguais. Deus elabora o sonho. Como é que Deus consegue fazer uma pessoa sonhar? Como que é isso? É uma capacidade tremenda. Deus fazer cada um deles sonhar o seu sonho na mesma noite, ao mesmo tempo. E quando aqueles 2 homens, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, acordaram de manhã, eles estavam perturbados. E quando um foi contar o sonho para o outro, o padeiro falou: mas eu tive um sonho muito parecido também. O que será que quer dizer? Isso não é normal, não. Esse sonho que nós tivemos, cada um seu sonho, deve querer dizer alguma coisa, porque não é normal uma coisa dessa acontecer. Coincidência que não é. E eles ficaram meditando, cada um no seu sonho, tentando achar a interpretação, e conversaram com os outros prisioneiros, contaram os sonhos. Todos ficaram admirados. Puxa, o sonho é realmente estranho. Os 2 sonharam na mesma noite, cada um seu sonho, parecidos, mas com destinos diferentes, com um desfecho parecido. Mas qual é o mistério? E ninguém conseguia decifrar os sonhos dos 2 homens, do padeiro e do copeiro. E quando José chegou de manhã ali no cárcere, que foi servir comida para esses 2 prisioneiros, José notou que eles estavam arrasados, tristes, abatidos. E José se interessou: por que vocês estão tristes desse jeito? E o copeiro-chefe e o padeiro-chefe falou para José: José, nós estamos assim porque tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que possa interpretar. Quero que você veja comigo o versículo 8. E eles, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, disseram a José: temos sonhado um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, isto é, contem-me os sonhos. E eles começam a contar. O copeiro mora inicia o sonho
o relato para José. Escute a partir do versículo 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o 15. Escute. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. Vide e videira é a mesma coisa. Algumas traduções está escrito videira. Eis que em meu sonho havia uma videira diante da minha face. Eu estava na frente de uma videira, e na videira e na vide 3 sarmentos ou ramos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos ou os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. José interpreta o sonho com atrevimento, dizendo a ele: olha, os 3 ramos são 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser restaurado como copeiro-chefe na presença do Faraó. E quando você viu no teu sonho que estava espremendo a uva no copo do Faraó e dava na mão do Faraó, você vai voltar a dar o copo na mão do Faraó daqui 3 dias. Isso que é peito, hein? Isso que é coragem. Mas quando o homem é de Deus, não é necessário coragem, só é necessário fidelidade para entregar o que Deus está falando. É por isso que José está garantindo: daqui a 3 dias você vai ser restaurado. Daqui 3 dias. Puxa, mas o homem está preso há bastantes dias. Mas daqui 3 dias você vai estar de novo lá, à direita do Faraó, servindo o copo na mão dele. Quando o padeiro-chefe escutou essa interpretação, ele ficou animado. E ele disse: José, José, escute o meu sonho e interprete também. Veja comigo o versículo 16. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos, a tradução atualizada diz 3 cestos de pão branco. Ele é padeiro. Ele está sonhando com 3 cestos de pães, 3 cestos de pães brancos que estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. Qual que é a obra do padeiro, igreja? Pão. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Sonhos parecidos, destinos diferentes. E José está garantindo: daqui 3 dias, padeiro, você vai estar pendurado no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Vai morrer, vai morrer. Daqui 3 dias você estará morto. Palavra forte, não? O versículo 20 que nós lemos nos conta que 3 dias depois de José ter falado estas coisas, era aniversário do Faraó.
E o faraó deu aquela festa, aquele grande banquete. E na festa de aniversário do faraó, ele costumava indultar alguns prisioneiros, ele costumava soltar alguns presos e condenar outros. É festa, festa de aniversário. Ele quer comemorar, anistiando e condenando. E faraó, no dia do seu aniversário, 3 dias depois, manda trazer da prisão o copeiro-chefe e manda trazer da prisão o padeiro-chefe. Você já pode imaginar o ânimo desses 2 homens. O copeiro-chefe está todo contente. Puxa, hoje é o 3º dia. O faraó mandou me chamar, estou saindo da prisão. Aquele José é mesmo um homem de Deus, hein? Eu tenho certeza que eu estou indo para a restauração, porque está tudo batendo. Mas o padeiro, que já tinha recebido a palavra, se você perguntasse para ele qual era o seu ânimo, ele ia dizer: estou com medo, estou com muita angústia, porque se o José é mesmo um homem de Deus e falou certo, eu estou indo para a morte. Então o padeiro estava angustiado, muito angustiado, e o copeiro muito feliz. E se cumpre exatamente do jeito que José interpretou os sonhos. Versículo 21 e 22. E faraó fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de faraó. Olha só, o copeiro-chefe foi restaurado no seu ofício e deu o copo na mão de faraó. Mas ao padeiro-mor, ao padeiro-chefe, enforcou como José havia interpretado. Este fato que aconteceu na vida de José, por si só já seria assombroso. Deus estava movendo o céu e a terra, trabalhando no abstrato, trabalhando nos ares, para fazer homens suspeitarem, homens sonharem, homens darem a interpretação e depois trabalhar no cumprimento fiel de tudo aquilo que estava profetizado. Por si só, isso já seria muito assombroso. Quem concorda com isso, levante a mão e diga amém. É ou não é? Muito assombroso. Mas Deus foi muito mais fundo do que eu e você podemos imaginar. Deus não ia escolher o copeiro-chefe e o padeiro-chefe por acaso, já que Deus não permite que nada aconteça por acaso no universo, e nenhuma folha de árvore cai por terra se não for da vontade dele, se antes ele não concordar, nem um passarinho cai por terra se antes Deus não der o seu consentimento. Nada acontece por acaso, Deus tem o controle sobre tudo. Deus propositadamente escolhe estes 2 homens, nestas 2 profissões, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, porque Deus quer revelar um mistério que não era só um mistério na vida do copeiro e do padeiro, ou um mistério na vida de José, mas um mistério para ser esclarecido a todos nós, porque está dentro da sua palavra, amém, igreja? O que está aqui neste livro serve de ensinamento para todos nós. Então você vai ver agora a profundidade de Deus, como Deus trabalha com muito objetivo, com muita racionalidade, com muito entendimento, com muita sabedoria. Então, o que nós vamos ver? Já que a interpretação vem de Deus, conforme disse José aqui no final do versículo 8, não são de Deus as interpretações? Qual é a interpretação que Deus quer que você tenha aqui? Porque Deus não dá interpretação só de sonhos, Deus dá também a interpretação da sua palavra. Deus quer que você interprete a palavra, que você entenda o mistério que está aqui. Porque se fosse só na vida do padeiro, do copeiro e de José, já passou há tantos milhares de anos atrás, que nos interessaria hoje nessa presente era. Mas Deus coloca a coisa de uma maneira para que sirva para você e sirva para mim também. E a interpretação vem de Deus, então escute.
Escute só, esses dois homens, o padeiro e o copeiro, representam dois lados, dois aspectos da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui dentro dessa palavra que nós acabamos de ler e que você acompanhou versículo por versículo. Veja só, o padeiro-chefe, não sabemos se ele era culpado realmente de estar conspirando contra a vida do faraó, se de fato ele queria envenenar o pão ou não. Eu tenho para mim que não. Eu tenho para mim que esse padeiro era um empregado fiel. Eu acho que sim. Eu tenho para mim que esse padeiro não tinha culpa nenhuma. Mas tendo culpa ou não, sendo culpado ou não, a culpa caiu sobre ele. Ele vai receber a culpa e vai receber a condenação. Qual é a condenação desse padeiro, desse homem que faz pão? A condenação é esta: você vai ser pendurado no madeiro. Quem que este padeiro representa? Ele representa o Senhor Jesus, que sendo inocente, recebeu as nossas culpas. Sendo inocente ou não, e nós sabemos que ele é inocente, porque todos testificaram disso, ele recebeu as nossas culpas, a culpa caiu sobre ele, a condenação caiu sobre ele. E quem é Jesus que esse padeiro está representando? Ora, o padeiro faz pão, a obra do padeiro é fazer pão. Então vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 51, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que o padeiro sonhou? 3 cestos na minha cabeça. 3 cestos. E o mais alto, o cesto mais alto, tinha os mais belos pães que um padeiro pode fazer. O melhor do trabalho de um padeiro estava no cesto mais alto. Olha só, os 3 cestos representam a Santíssima Trindade. E das 3 pessoas da Trindade, só um é o pão da vida, que tinha pães brancos. Ora, a inocência sendo testificada, pães puros. Mas o que acontecia? As aves do céu vinham e comiam daqueles pães. Por causa disso, o padeiro vai ser pendurado no madeiro. A culpa está caindo sobre ele. Jesus Cristo é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele não tem culpa nenhuma, ele é santo, puro e inocente, mas de bom grado ele recebeu todas as nossas culpas e todos os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades caíram sobre ele. E quem é que se alimenta de Jesus? O mundo todo. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Ele fez o pão, ele é o pão para servir de alimento. José disse para o padeiro: a tua carne vai ser devorada pelas aves. O que é que nós somos em igreja? Jesus disse: quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Nós somos as aves, os pintinhos. Nós comemos a carne de Cristo. Nós comemos o pão da vida, que é Jesus. Então esse padeiro representa Jesus, aquele que está recebendo toda a culpa e a condenação está caindo sobre ele, e a sua carne vai ser consumida, vai ser devorada. Quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz, pessoas ímpias passavam ali e zombavam dele. Pessoas iradas, invejosas, pessoas destruidoras, que são também essas aves, querendo comer ali a carne do Filho de Deus. E no Salmo de número 22, versículo 12, que fala desse sacrifício no Antigo Testamento, que fala da morte de Jesus, tem o seguinte relato:
Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Muito bem. O padeiro é Jesus, representa Jesus, que morreu pendurado no madeiro. Olha a palavra. José disse: você vai ser pendurado no madeiro. E não deu outra. O padeiro recebeu a culpa e foi pendurado no madeiro. Jesus Cristo recebeu a culpa e foi pendurado no madeiro. Agora, o copeiro-chefe, qual foi o sonho que ele teve? Eu estava diante da videira e saía 3 ramos e brotava, e quando produziu a uva e ela amadureceu, eu peguei aquela uva e espremi com a minha mão no copo do faraó, e eu dei para o faraó beber. José deu a interpretação dizendo: os 3 ramos são 3 dias, daqui 3 dias você vai ser restaurado a copeiro-chefe do faraó, e você vai dar o vinho na sua mão, mas eu te peço que quando isso acontecer, use comigo de compaixão, disse José ao copeiro, use comigo de compaixão, faça menção de mim diante do faraó, e me faz sair daqui desta prisão. Olha só, padeiro, você vai morrer, copeiro, você não. Quando você estiver bem diante do faraó, lembre-se de mim. Olha, lembre-se de mim quando você estiver diante do faraó, use de compaixão comigo, fale de mim para o faraó. É isso que José está pedindo. Então, o copeiro representa o outro lado da vida de Jesus. Olha o que aconteceu. Jesus e a videira. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, você encontra Jesus dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, o pai a limpa para que dê mais fruto ainda, mas aquela que não dá fruto, o pai a tira e joga fora. Eu sou a videira verdadeira. Que o copeiro-chefe disse? Eu estava diante da videira, diante da vide. Então ele está aqui diante de Jesus. Preste atenção. Ele disse que aquela videira produziu 3 ramos que brotaram, saíram flores, e depois vieram as pequenas uvas, e os cachos cresceram, amadureceram, e quando estava maduro ele espremeu no copo do faraó. Esses 3 ramos representam os 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra, que foi brotando, começou pequeno e foi crescendo, produziu flores, depois começaram os primeiros frutos, e quando os cachos estavam maduros, Jesus Cristo foi espremido, todo o seu sangue foi espremido. O suco, você sabe disso, o suco da vide, na Bíblia, no Novo Testamento, representa o sangue de Jesus Cristo. O copeiro está espremendo, e ele vai servir o copo, ele vai estar à direita de Faraó. Então escute a interpretação que vem de Deus, para que você compreenda. O padeiro morreu, foi pendurado no madeiro. Jesus Cristo morreu, foi pendurado no madeiro. O padeiro recebeu uma culpa, e por causa daquela condenação padeceu. Jesus Cristo recebeu as nossas culpas, e por causa das nossas culpas morreu no madeiro, pendurado na cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo é inocente. Jesus Cristo nunca praticou crime nenhum, nem pecado nenhum. Ele é puro, santo, imaculado. Ele não poderia ficar ali detido na sepultura. Por isso aqueles 3 ramos também representam os 3 dias que José falou, porque Jesus Cristo, depois de ter sido espremido, depois do seu sangue ter sido vertido, depois de morrer, se esvaziar na cruz do Calvário, ele foi restaurado, não a presença de Faraó, mas a presença do Deus Todo-Poderoso. O seu corpo morto foi restaurado, ele se levantou da sepultura, ele se levantou dos mortos, com o corpo glorificado, com o corpo restaurado. Oh glória! O que foi que José pediu ao copeiro-chefe? Quando você estiver bem, quando você estiver lá à direita do Faraó, lembre-se de mim,
faça menção de mim para o faraó, fale de mim para o faraó. Vamos rever aqui? Vamos rever? Gênesis capítulo 40, versículo 14. José tinha dito para o copeiro-chefe: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a faraó, e faz-me sair desta casa. Atenção, igreja, atenção agora. O copeiro representa Jesus Cristo ressuscitado, porque em 3 dias o copeiro estava lá restaurado à direita do faraó. Jesus Cristo restaurado, ressuscitado, vivo, ele subiu aos céus e ele se assentou à direita do Deus Todo-Poderoso, e ele está ali à direita do Pai. E nós suplicamos, faça menção de nós ao Deus Todo-Poderoso. Ele está à direita do Pai para interceder pela tua vida, para falar sobre você, sobre as tuas necessidades. E o que é melhor, um dia ele vai te tirar desta casa, ele vai te arrebatar até as nuvens dos céus. Você vai estar com Jesus Cristo nas nuvens e por toda a eternidade. Você acredita nisso? Quando te for bem, lembra-te de mim. Jesus Cristo está lá em glória e ele não se esquece de você. A Bíblia nos diz que ele intercede por nós o tempo todo a Deus. Não é Maria que intercede por você. Maria não entra nessa história, nem para fazer o vinho, para nada ela entra nessa história. É Jesus Cristo inocente, restaurado, o único que está ali à direita do Pai. E ele ali à direita do Pai, ele se lembra de nós com compaixão. O copeiro aqui acabou se esquecendo de José na prisão, só depois é que ele vai lembrar. Mas Jesus Cristo não. Desde que ele está à direita do Todo-Poderoso, ele nunca se esquece de você. Ele faz menção do teu nome o tempo todo. Aliás, Jesus Cristo disse assim: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele faz menção do teu nome ali com o Deus Todo-Poderoso, ele fala de você. Para terminar a mensagem, eu quero ler só 2 versículos no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz assim: mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E o capítulo 7 dessa mesma carta, no versículo 25, nós encontramos o seguinte: portanto, ele, Jesus, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Desde que Jesus se assentou à direita de Deus, é só ele que intercede por você. Ninguém mais intercede por você agora ou na hora da sua morte, ninguém mais. Se falaram que tem outra pessoa, é mentira, é invenção. O único que vive para interceder para sempre por nós é Jesus Cristo. E é só ele que pode salvar perfeitamente. Sabe por quê? Porque só ele é santo, puro e inocente. O versículo 26 nos diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. O sacrifício de Jesus, um só, é perfeito e eterno, salva para sempre, e não há outro sacrifício e não há outra pessoa que tenha sido espremida
e o seu sangue totalmente vertido. Ali, no sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, nós encontramos os elementos da Santa Ceia: o pão e o vinho, o que é oferecido pelo Senhor Jesus àqueles que nele creem. Para você ter este privilégio, para você ser salvo, para você saber que Jesus Cristo vai interceder por você, ali à direita do Pai, vivendo sempre para interceder por você, Ele somente vai interceder, Ele somente vai mencionar o teu nome, Ele somente vai usar de compaixão, e Deus também. Ele somente vai te tirar desta casa e te arrebatar um dia nas nuvens dos céus. Ele só vai fazer isso se aqui na terra você confessar Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, como o que perdoa os teus pecados e te purifica de toda iniquidade, aquele que deu a sua carne para você comer, para que você seja salvo. Você tem que receber aquele Jesus que morreu e aquele Jesus que ressuscitou, aquele que está à direita do Deus Todo-Poderoso, aquele que foi restaurado, porque não tinha pecado nenhum, não tinha culpa nenhuma. Se você não receber Jesus Cristo como seu único, olha só, porque não tem outro, como seu único Salvador, como seu suficiente Salvador, porque aqui está escrito que foi uma só oblação, um só sacrifício, é suficiente por toda a eternidade. Se você não receber Jesus como teu suficiente Salvador, como exclusivo Salvador, porque não tem outro, não tem outro, não tem outro à direita dele. À direita do Pai só tem Jesus, não tem mais uma pessoa lá, não existe um quarto trono ali, não existe. São só 3 cestos e só um tem o pão branco. Só Jesus Cristo está à direita do Pai. Por isso que Ele é exclusivo, Ele é o único que está ali à direita do Pai para fazer menção do teu nome, para interceder pela tua vida, para dizer: Pai, aquela pessoa me confessou na terra, falou do meu nome, agora eu falo o nome dela aqui para o Senhor, eu estou mencionando aquela pessoa, escreve o nome no livro da vida. Só Ele pode fazer isso, por isso que Ele é exclusivo, só Ele está ali à direita do Todo-Poderoso, e Ele é o eterno Salvador, porque só Ele vive eternamente para interceder por nós. Se você não entregar tua vida para esse Jesus, representado nestas 2 fases, o que morreu cheio de culpa, sendo inocente, e aquele que 3 dias depois, por ser inocente, foi restaurado e está à direita de Deus. Não existe outro propósito na vida de Jesus a não ser salvar. Não existe outro propósito. Ele disse: eu não vim condenar as almas dos homens, eu vim salvar as almas dos homens. Jesus Cristo quer salvar você, e para isso Ele recebeu a sua culpa, morreu como culpado, mas era inocente, pendurado no madeiro, mas 3 dias depois, por ser inocente, foi restaurado, ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Não adianta você ter outros mediadores ou outros intermediários. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e ninguém vai a Jesus se não for pela cruz. Você não vai a Jesus através de Maria ou de Pedro, nem através do padre, nem através do Papa. Você só vai a Jesus através do sacrifício que Ele fez na cruz. Você tem que receber Jesus, esse que morreu culpado, sendo inocente, e você tem que recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A Ele que já está restaurado à direita do Pai, Ele vai fazer menção do teu nome, porque Ele está muito bem lá em cima, pode acreditar nisso. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra.
Ele está muito bem. Só Ele pode fazer menção do teu nome ao Pai. Se você fizer menção do nome de Jesus agora, hoje, Jesus também vai fazer menção do teu nome lá na glória. Você confessa Jesus Cristo aqui na terra como teu único Salvador, como seu suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e Jesus Cristo confessa o teu nome lá na glória, à direita do Pai. Isso acontece instantaneamente. Você está compreendendo? Se você se calar hoje, virar tuas costas e não quiser, infelizmente nada acontecerá para o teu bem. Você morrerá com a tua própria culpa. Mas Jesus Cristo fez questão de morrer com a tua culpa, para que você não precisasse morrer. Hoje você precisa pegar todos os teus pecados, toda a tua culpa, toda a tua condenação, porque você é culpado diante de Deus. Para Faraó, o padeiro era culpado, por isso mandou pendurar no madeiro. Para Deus, você é culpado. Você é culpado. Mas Jesus Cristo disse: eu assumo essa culpa. Deus disse: mas eu só salvo aquela pessoa se ela passar para você as culpas que ela tem. Se você não passar as tuas culpas para Jesus, Deus não te salva, não adianta. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, hoje aqui, ouvindo esta palavra, sabendo o que Jesus fez por você, e que não há outro igual a Ele, você quer receber Jesus Cristo agora, passar para Ele a tua culpa, para que Ele faça a menção do teu nome ao Pai? Você quer aqui fazer menção do nome de Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Quem quer? Levante a sua mão direita bem alto. Todos que querem, erga bem alta a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus. Vocês que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora, por favor. Venham para cá. Venham para cá. Hoje mesmo o teu nome vai ser falado lá no trono de Deus. Venham para cá. Oh glória. Sabe o que acontece, amado, amada? Deus trabalha as coisas com um detalhe, com uma perfeição, que eu me atrevo a te dizer que Deus mexeu todos os pauzinhos na tua vida para que hoje você estivesse aqui. Deus te trouxe aqui, Ele moveu o céu e a terra para te trazer aqui, porque Ele já estava planejando a tua restauração. Mas se você continuar no teu lugar, nada acontecerá. Se você não entregar tua vida no altar de Deus, nada acontecerá. Você quer ser restaurado, restaurada, transformado, transformada? Você quer ser salvo, salva, libertado, libertada? Então não fique no teu lugar, venha aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Venha correndo aqui para frente. Não são só essas pessoas não, tem muito mais gente que precisa vir aqui na frente. Estou sentindo isso. Não fique no teu lugar, venha rápido. Venha do jeito que você está, pede licença e venha aqui para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja, por essas vidas que estão chegando. Vem aqui para frente, vai chegando. Você que está afastado, afastada, desviado ou desviada, meu amado, minha amada, José disse para o copeiro-chefe: quando você estiver bem ali à direita do faraó, tenha compaixão de mim, lembre-se de mim, faça menção do meu nome para me tirar daqui dessa casa. Um dia o Senhor Jesus vai fazer menção do nosso nome aos anjos dos céus. Ele vai dizer: comecem a tirar da terra todos aqueles
que se entregaram a mim. E Ele vai tirar desta casa, desta igreja, Ele vai tirar aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que vão ser salvos. Se você estiver fora da casa, se você estiver fora do caminho, se você estiver desviado ou desviada, o seu nome não será mencionado. Sabe por quê? Porque você precisa do pão, o pão da vida, e precisa do sangue de Jesus. Imagine um jovem sonhador, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo, e ainda assim, exaltado por Deus ao ponto de salvar uma nação inteira. Esta é a história de José, filho de Jacó, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Mais do que uma narrativa de superação, a história de José é um reflexo profético da vida de Jesus Cristo. O que parecia ser o fim, era apenas o início de um plano muito maior. Neste vídeo, você vai descobrir como cada capítulo da vida de José aponta para a missão de Cristo e como isso pode transformar completamente a sua vida hoje. José era o filho preferido de seu pai Jacó. Desde cedo, ele foi marcado por sonhos grandiosos que indicavam que, um dia, seria colocado em posição de destaque. No entanto, esses mesmos sonhos despertaram a inveja de seus irmãos. Eles o odiavam por causa das visões que ele tinha, visões que, para eles, soavam como arrogância. Um dia, enquanto José procurava por seus irmãos no campo, eles decidiram dar fim ao seu incômodo. Primeiro, jogaram-no em uma cisterna. Depois, venderam-no como escravo para uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Eles mancharam sua túnica colorida com sangue e mentiram ao pai, dizendo que ele havia sido devorado por um animal selvagem. O que parecia ser o fim do sonho de José era, na verdade, o início do propósito de Deus se cumprindo. Essa rejeição de José pelos seus próprios irmãos ecoa fortemente na história de Jesus. Assim como José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi traído por Judas por 30. Assim como José foi entregue pelos seus, Jesus foi rejeitado pelos seus compatriotas. E da mesma forma que José foi lançado na escuridão de uma cisterna, Jesus foi lançado na escuridão da cruz e da sepultura. Ambos foram injustamente acusados. Ambos sofreram mesmo sendo inocentes. E ainda assim, em cada momento de dor, havia um propósito divino sendo costurado nos bastidores da história. Chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó. E ali, mesmo como escravo, a mão de Deus estava sobre ele. José prosperava em tudo o que fazia, e logo foi colocado como administrador da casa de seu senhor. Mas novamente, a injustiça bate à sua porta. A esposa de Potifar, ao ser rejeitada por José, mente dizendo que ele tentou violentá-la. E mais uma vez, José é lançado em um lugar de sofrimento, agora, a prisão. Quem poderia imaginar que aquele jovem que sonhava com liderança acabaria num calabouço egípcio? Mesmo na prisão, Deus estava com ele. José encontra favor diante do carcereiro e é colocado para cuidar dos outros presos. E aqui, vemos novamente um reflexo de Cristo. Jesus, mesmo sendo inocente, foi tratado como criminoso. Ele desceu ao lugar mais baixo para alcançar os mais necessitados. José, na prisão, interpreta os sonhos de dois oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. E como os sonhos previam, um seria restaurado, o outro executado. José pede ao copeiro que se lembre dele, mas ele o esquece. Mais uma vez, José é deixado no esquecimento. Mas mesmo no silêncio, Deus trabalha. 2 anos se passam até que o faraó tem um sonho perturbador que ninguém consegue interpretar. Então o copeiro finalmente se lembra. Há um hebreu na prisão que sabe interpretar sonhos. José é chamado diante do faraó. Com sabedoria divina, ele revela o significado do sonho. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome. Impressionado,
O faraó reconhece que o Espírito de Deus está em José e o eleva à posição de governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Em um instante, José passa do cárcere ao trono. Sua fidelidade em tempos de humilhação o preparou para exercer autoridade em tempos de crise. Ele organiza o armazenamento de alimentos durante os anos de fartura, e quando a fome chega, não apenas o Egito é salvo, mas também os próprios irmãos que o traíram vêm até ele em busca de alimento. Essa ascensão de José aponta diretamente para a exaltação de Cristo. Jesus, depois de humilhado e crucificado, ressuscita e é exaltado à direita do Pai. Assim como José se tornou a esperança em tempos de fome, Jesus é o pão da vida, aquele que sacia a fome espiritual do mundo. Assim como José perdoa os irmãos que o traíram, Jesus oferece perdão a todos que o rejeitaram. José poderia ter se vingado. Ele tinha poder para isso. Mas escolheu o caminho da reconciliação. Quando seus irmãos se prostram diante dele, sem saber quem ele era, José se emociona, ele chora. E no momento certo, revela sua identidade. Eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. O reencontro de José com seus irmãos é um dos momentos mais comoventes da Bíblia. Eles temem por suas vidas, mas José responde com uma frase poderosa: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas. Essa frase é o coração de sua história, e também o coração do Evangelho. O mal não tem a última palavra. A cruz, símbolo de morte e vergonha, se torna o palco da maior vitória da humanidade. Jesus foi rejeitado, traído, crucificado, mas tudo isso fazia parte de um plano eterno de salvação. A história de José não é apenas uma narrativa sobre superação e perdão. É uma prévia da obra redentora de Cristo. É uma mensagem viva de que Deus usa até mesmo o mal que nos fazem para realizar algo maior. É um lembrete de que nada, absolutamente nada, está fora do controle do Criador. José foi moldado pela dor para salvar vidas. Jesus, o Filho de Deus, desceu ao mundo, enfrentou a cruz e venceu a morte, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E agora, vem a parte mais importante: o que você vai fazer com essa mensagem? A história de José não é apenas para ser admirada. Ela é um convite, um chamado, assim como os irmãos de José foram até ele em tempo de fome, hoje você pode ir até Jesus. Ele tem o alimento que a sua alma precisa. Ele não está no trono para te condenar, mas para te acolher. O mesmo Jesus que perdoou seus algozes na cruz é o que hoje estende a mão para você, dizendo: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não ignore essa oportunidade. Se você sentiu algo enquanto assistia a este vídeo, não deixe para depois. Faça uma oração agora, reconheça que precisa de Jesus, peça a Ele para entrar na sua vida, curar suas feridas, dar um novo propósito. Ele está te esperando. E se você deseja continuar aprendendo sobre histórias bíblicas que transformam vidas, inscreva-se aqui no canal Ilustrações do Reino de Deus, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o que foi planejado para o mal, Deus transforma em bênção.